Você já se perguntou o que o evangelho tem a ver com a sua sexualidade? Até que ponto eu posso exercer na prática a minha sexualidade, seja como casado ou como solteiro, de uma forma em que eu viva o evangelho na prática? Se você não pensou sobre isso, ou se pensou de forma rasa e quer realmente aprofundar, esse é o programa certo para você continuar depois da vinheta. Mas só depois da vinheta. Vai lá, diretor. Pronto, sexta-feira, 20 horas, estamos aqui para mais um programa Vida Pura no canal da Telmídia, no YouTube. Claro, amparados pelo estúdio Comev em São Paulo. E que estrutura, em glória a Deus, que você também pode usufruir se você é um produtor de conteúdo e quer ter um conteúdo feito com qualidade para sua igreja. Tem como você viver a mesma coisa que a gente está vivendo aqui com Vida Pura, sendo recebidos aqui toda sexta-feira para falar aos corações de várias famílias através de câmeras de qualidade, um equipamento de qualidade que pode ser também usados para te ajudar na produção do seu conteúdo. Se você não é um produtor de conteúdo, mas você é alguém que se preocupa com o conteúdo que chega na sua casa e quer que, claro, chegue um conteúdo de qualidade na sua casa, você vai fotografar agora o QR Code do stream da Telmídia e ter esse conteúdo da Telmídia na sua casa. Desenhos, filmes, aí ó, conteúdo para toda a família, ok? E claro, você vai continuar assistindo aqui, não vai parar agora, mas vai continuar assistindo, porque eu sei que você é alguém que se importa em saber como aplicar, Vitor, o evangelho na prática das nossas relações do dia a dia e, em especial, na nossa sexualidade. Cara, o que o evangelho tem a ver com sexo, cara? Cara, essa pergunta é muito boa, porque é uma parte da nossa vida que a gente normalmente separa, né? Isso aqui não tem nada a ver com Deus, aqui eu resolvo. Mas será que tem a ver, cara? Porque a gente pode falar, entendo ser cristão no sentido de não mentir, ser cristão no sentido, de frequentar a igreja, né? Vocês falaram de perseverança no programa passado, ser perseverante, não falta nenhum domingo na igreja. Perfeito. Ser cristão em não fofocar, ser cristão, ler Bíblia, jejuar, orar. Mas o que o evangelho tem a ver, cara, com o sexo? Quais são as implicações práticas do evangelho na nossa vida? O que Jesus tem a ver com o sexo, cara? Perfeito. Sendo que Jesus nem nem casou, cara. Jesus nunca teve relação sexual, cara. O que ele pode me ensinar? O que a vida de Cristo, o que a atitude de Cristo, o que o evangelho pode me ensinar na minha sexualidade? E aí, cara, eu vou já recorrer logo para um texto aqui, porque vai parecer que esse texto, e aí vai vir os metidos a teólogo de plantão, vai ver, lá vem querer usar um texto distorcido. Mas a gente vai ver que não. Cara, Filipenses 2, né, os versículos 5 até o versículo 7, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Vou ler o 8 também. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí você pode me perguntar, Vitão, tá, Davi, o que isso tem a ver com a nossa sexualidade? Onde que tá o link aí que eu não tô vendo? Qual é o link? Qual é a ligação? Qual é a conexão? Cara, Jesus disse, né? Ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E aqui tá dizendo que a nossa atitude tem que ser igual a dele. É um texto muito bonito, mas vamos lá. Cara, a Bíblia tá falando que eu tenho que imitar Jesus, cara. Na prática é osso. Imitar Jesus. E aí, cara, imitação é uma coisa que a gente entende mal, que é imitação.
que a gente cresceu, pelo menos aqui no Brasil, a gente tá recheado de humorista, que são os imitadores, né? Os caras que imitam o Lula, imitam o Bolsonaro, imita o Ronaldo, imita o Galvão Bueno, imita essa galera, imita o Faustão, clássico. Perfeito. Quase todo imitador, se não imita o Faustão, não... Conheço um cara que imita o Pastor Felipe do Vida Pura. Não, isso aí é segredo de bastidor. Mas a gente acha que imitação é aquilo, né? Porque a gente cresceu entendendo que imitação é aquilo. Mas, na verdade, aquilo não é imitação. Aquilo é só uma reprodução de um estereótipo. Então, eu posso tentar imitar o nosso presidente aqui, entendeu? Imitando a voz dele, algumas frases que viraram virais na internet dele e tal. Posso tentar imitar o presidente anterior. Mesma coisa, só que o máximo que eu vou conseguir fazer, cara, é reproduzir um estereótipo da minha cabeça sobre essa pessoa. Legal. Eu não convivo com o nosso presidente. Eu não sei como é que ele é na hora que ele vai dormir. Eu não sei como é que ele é quando um parente dele morre. Eu não sei como ele se comporta quando o time dele perde. Eu não sei. Eu não sei essas coisas íntimas. E aí é que tá. E a imitação verdadeira, ela vem quando... A imitação verdadeira, ela é o resultado de uma relação de intimidade. Se não for, vai ser no máximo uma reprodução de estereótipo. Boa. E, cara, algo que me marcou no meu processo foi entender o quanto, na verdade, o que eu tinha de Jesus Cristo era só um estereótipo de Jesus na minha cabeça. Informações rasas. Por quê? Porque eu entendi isso que a gente falou no começo. Que evangelho, que vida de evangelho, vida cristã, é orar, é ler Bíblia, tá todo domingo na igreja. Estereótipos que todo mundo conhece, né? O Jesus, sei lá, o Jesus cabeludo barbudo que andava de túnica. Falava de amor. E falava de amor. É o Jesus que curava o paralítico, mas, cara, o que Jesus curando um paralítico conversa com a minha realidade? Eu nunca parei pra pensar nisso. Ou seja, era uma vida rasa. Eu não entendi o quanto da vida de Jesus se conectava com a realidade da minha vida. E uma das coisas que me bloqueavam justamente de não ir para esse campo profundo de conhecer Jesus na intimidade era justamente a pornografia. Porque o lugar secreto, que era o lugar para justamente eu conhecer esse Jesus desse jeito, era o lugar que eu usava para ver pornografia. E aí eu deixava só para conhecer Jesus no culto de domingo. Aquela uma horinha ali. Não sei se você se identifica com isso. Totalmente. E aí, cara, quando a gente passa a renovar nossa mente, né, num processo realmente de renovação da mente, a gente começa a não se amoldar mais ao padrão do mundo, Romanos 12:2, mas ser transformado pela renovação da mente e assim ser capacitado a experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Eu venho para esse texto aqui de Filipenses, que me diz que a vontade de Deus para mim é que eu imite Jesus. É que a atitude de Jesus seja a mesma que a minha. Ou melhor, que a minha atitude seja a mesma que a de Jesus. De ser servo. E aí vai pelo que você falou. Eu entendo que, peraí, ou Jesus é tudo para mim, ou Jesus não é nada. Da mesma forma que Jesus quer que eu entregue toda a minha vida para Ele. Não é entregar a área A, a área B, a área financeira, principalmente a área financeira eu quero entregar para Deus, porque eu quero ser rico. A área financeira... A área financeira, a área ministerial, a área isso, a área aquilo eu entrego para Deus. Mas a área sexual, não. Não, a área sexual também. Então significa que esse texto aqui sobre ser servo... encaixa também. Agora vamos lá, Vitor. Eu e você, nós somos, pra glória de Deus agora, homens casados. Cara, como é que eu imito Jesus no ser servo e não servido como marido? Cara, a gente chega na nossa casa como homem. E, pô, a gente é cansado, aquele dia de trabalho que foi tenso, foi puxado, você que trabalha na rua, você que trabalha em casa. E aí a sua esposa, ela quer a sua atenção, ela quer conversar com você, às vezes ela quer... Pô, a realidade, ela quer falar com você e, mano, você não quer ouvir. E a gente tava até conversando sobre isso aqui agora, que às vezes ela vai começar a falar e eu faço muito isso, se a minha esposa tá vendo isso, desculpa, Joana, perdão. Não, eu faço também. Eu faço também, desculpa, Kelly. Perdão. Ela começa a falar e ela tá muito empolgada com o que ela tá falando e eu não tô nem um pouco focado no que ela disse, mas eu entendi 2, 3 palavras. Aquela caixa do nada de todo homem, né? Exatamente. E aí eu entendi, peguei 3 palavras que ela disse, ela, amor, você não tá me ouvindo. Não, tô ouvindo, você falou isso, isso e isso. Essa seria a atitude de Jesus, uma pessoa que tá querendo a minha atenção, tá querendo... Pô, às vezes a esposa, ela tá falando com a gente, ela quer
passar um tempo com a gente. E a gente prefere ficar na caixa do nada. Exato. Às vezes ela tá conversando de um assunto aparentemente que pra nós pode ser secundário. Falando de cabelo. Mas, cara, às vezes não é nem um assunto o foco dela. Ela quer que a gente participe do universo dela. Quer que a gente participe ali, esteja ali. Muitas vezes só tá só a nossa capa, tá só o nosso corpo. Muitas vezes a capa da gaita mesmo, entendeu? Cansadaço e tal. A mente já foi, sua mente já tá dormindo. Mas olha só, é justamente isso, cara. É servir. Mas também, cara, na relação sexual também isso serve. É tudo. É isso que eu quero que eu quero que a gente entenda aqui, não só no campo teórico. É muito lindo falar dessas coisas. Eu quero que desligou a câmera, a gente volte para casa e o desafio é aplicar. Né? Mas o cara que tá assistindo isso é casado, daqui a pouco eu vou falar com você, viu, solteiro? Você tá achando que isso aqui é só pra casado? Daqui a pouco eu vou falar com você, solteiro. Daqui a pouco eu vou falar com você. Mas você, casado. Eu e você, a gente precisa tomar vergonha na cara, mano. E imitar Jesus no nosso casamento. Entendi, Davi, o que o Vitor falou sobre... tá bom, eu vou conversar com a minha mulher. Mas, cara, é no jeito que você tem relação sexual com ela também. Como assim, cara? Como é que Filipenses 2, um texto tão bonito, né? Porque a galera tem aquela visão pornificada de sexo, sendo que sexo é uma beleza de Deus, é uma bênção de Deus. Deus não fala de sexo. A gente vai nas igrejas, Vitor, fazer palestra, eu e o pastor Felipe, e a gente faz uma pergunta clássica, né? A gente fala assim, a gente leu o texto lá de Gênesis, né? De Deus falando a multiplicar e tal, sejam férteis, multiplique-se. A gente fala assim, como é que multiplica? Imagina aquele silêncio. Só ouve o grilinho. E o grilinho falando, fire, fire. Holy, holy. Uau! Aí só o grilinho no fundo, né? E aí, como é que multiplica? Sabe por que vocês não falam? Aí tem um lá no fundo, fazendo sexo. Tem um lá... Ele fala e todo mundo olha pra ele, né? Que isso, irmão? Que nem o Chaves. Por quê? Porque tem uma visão pornificada do sexo. Isso é um ponto, parêntese aberto aqui, importante para comentar. E aí, por conta desse parêntese aberto importante para comentar, né? Dessa visão pornificada do sexo, o cara fala, não, pera aí, Filipenses 2 aplica na minha visão de como marido, lidando com a minha esposa no dia a dia, me aplica na visão de cuidar de dinheiro, isso e aquilo. Mas, cara, na hora do sexo também, cara. Não vim para ser servido, mas para servir. Ser servo, cara. Como é que eu sou servo na hora do sexo? Cara, eu sou servo na hora do sexo quando eu entendo que Deus criou a relação sexual para ser desfrutada e usufruída num ambiente heterossexual, monogâmico e monossomático, que é de uma só carne, ou seja, debaixo de um matrimônio, uma aliança com Ele, e onde eu entendo que eu vou para servir a minha esposa no sentido de que eu vou para dar prazer a ela. Muito bom, cara. Eu não vou para ter prazer. Eu vou para dar prazer. A coisa mais fácil que tem é a gente chegar... Bom, agora como casado dá pra falar. A gente chegar na hora do sexo e, tipo, chega uma hora que cai no... É normal. Quando você é recém-casado, nossa, é tudo muito novo, muito incrível. Chega uma hora que é normal. E a partir do momento que é normal, a coisa mais comum é, tipo, beleza, fiz o que eu sempre faço, acabou, tá todo mundo feliz. Mas como se fosse uma empresa, né? Que eu bati ponto, cumpri meu serviço, bati ponto de novo, fiz a carga voltei pra horária casa. aqui, de sempre, já era. Mas a gente tem que servir, dar uma outra visão pra isso. Quando eu vou fazer sexo com a minha esposa e eu realmente vou, tipo, cara, eu quero que ela se sinta bem, eu quero que ela sinta prazer, eu quero que ela goste, eu quero que ela veja o melhor, que ela sinta o melhor, que seja tudo o melhor, ao invés de eu quero o melhor. E aí é que tá. Vou falar um negócio que talvez você vá falar, caraca, mano, nunca tinha pensado nisso, porque eu nunca tinha pensado nisso e Deus tem me ensinado isso no meu casamento. Cara, quantas vezes eu vou dizer pra você, poucas vezes, até eu começar a entender isso, eu fui pra relação sexual pensando desse jeito. Eu confesso. Quantas vezes você foi pro sexo interessado em que a sua esposa não visse você, mas visse Cristo em você na hora do sexo? Cara, que pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas é isso. Sim. Você já pensou nisso, marido? É isso. É isso. A sua esposa tem que ver Cristo em você na hora do sexo, cara. Ela não tem que ver o garanhão que sabe todas as posições, sabe se é aquilo. Não, cara. Ela tem que ver Cristo em você. Em que sentido?
Em que sentido? O que Cristo veio fazer por nós? Porque é isso que Filipenses 2 está dizendo. Cristo abriu mão de sua glória, veio ser servo para cumprir um propósito. Qual o propósito? A nossa salvação. Na nossa salvação, o que ele fez? Cara, João 1,12 diz que aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele veio nos dar uma identidade. O nosso sexo tem que ser uma ferramenta de Deus na nossa vida, como marido, para servir a nossa esposa, no sentido de pregar ao coração dela quem ela é em Deus. Ou seja, Cristo é que faz isso. Se eu vou lá para cumprir esse papel, significa que ela estará vendo Cristo em mim, porque eu estou fazendo aquilo que Cristo veio fazer. Eu não, Cristo através de mim. Entende? Então, eu vou pro sexo porque eu tenho que servir minha esposa. A minha relação sexual tem que ser um instrumento para valorizar a minha esposa enquanto portadora da imagem de Deus. Eu posso... Não é porque eu casei que eu vou deixar de ser imoral. O casamento não é um remédio para a imoralidade. Não conserta ninguém. Não conserta, porque eu posso querer reproduzir o que eu vi na pornografia na cama com a minha esposa. E vamos ser sinceros, essa é uma tentação que vem sempre, cara. Você pode... Não importa que eu sou conselheiro do Vida Pura, é uma tentação que vem sempre. Porque eu sou pecador, não deixei de ser. Sim. Mas isso não é uma justificativa para eu fazer de qualquer jeito. Então você, marido, que está me assistindo, você vai para a relação sexual para mostrar Cristo para sua esposa? Ou você vai porque você primeiro quer usar o corpo dela para se masturbar? Para reproduzir com ela o que você vê na pornografia? Para você se sentir mais macho? Top. Qual a diferença, né? De quem chega para a esposa para usá-la de qualquer jeito pro cara que se masturba? Qual a diferença? Sim, você vai porque naquele dia você quer se sentir mais macho. Você quer desestressar. É. A melhor hora é a hora do orgasmo, porque você vê aquela realização. Caraca, eu sou um homem. E, cara, não, a melhor hora é a hora do orgasmo da sua esposa, cara. Você cumpriu o seu papel. É você ministrar ao coração dela o valor que ela tem, cara. Enquanto filha de Deus, enquanto portadora da imagem de Deus. É você ir pro sexo, cara, e servir sua esposa, entendendo que o sexo não é só para ter prazer, mas também é um meio de gerar uma outra vida. Mas também não ir pro sexo só para procriar, mas também entender que ele também é para ter prazer. Ou seja, ele cumpre um papel duplo. É você ir pro sexo entendendo que o sexo é uma forma de você obedecer aos mandamentos de Deus. Porque o mandamento que diz não matarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho, esses mandamentos podem ser cumpridos na hora do sexo também, cara. Porque se você ir como um imoral, um garanhão doido pra cama só pra você se sentir macho, você tá dando um mau testemunho pra sua esposa. Você tá cobiçando a sua esposa. É possível cobiçar a minha esposa, cara. Olha só que doido. No sentido de que o que é a cobiça? É eu olhar pra uma coisa e falar, isso tem que ser meu. Eu não cobiço só mulheres. Eu posso cobiçar um carro. Eu tô na rua, passa um... Cara, vamos ser sinceros, que a gente tá na rua, passa um cara com um baita de um carrão do ano, cara. Nossa, Mercedona, um Audi lá e tal. Cara, raramente você vai pensar, nossa, que bênção aquele cara está naquele carro, que bênção que ele recebeu. Obrigado, Senhor, por ter dado esse carro pra ele. Da vida dele. Nada, cara, você se imagina naquele carro. Ou seja, isso é cobiça. Então eu posso cobiçar a minha esposa. Por exemplo, num dia que ela não pode, por questões físicas, ter a relação sexual. E você tá lá, tipo... Exato, cara. E você tá lá, tipo... Nossa, esse corpo. Queria tanto que ele estivesse me dando prazer agora. Exatamente. Então, assim... Esse é um ponto. Agora, sou solteiro. Não tem esposa. Isso não serve pra mim. Claro que serve. Porque o cara que é casado, antes dele servir a esposa, ele tem que lembrar que ele é servo de Deus. Quando ele serve a esposa, ele está servindo Deus primeiro. O cara solteiro, ele ainda não tem uma esposa, de fato, agora para servir. Ele já tem um Deus. Mas ele tem Deus para servir. E ele não sabe se daqui 2 anos ele vai ser um marido. Então ele tem que agir com a mentalidade de um servo de Deus, de um filho de Deus, que honra a Deus com a sexualidade que ele tem. De que forma? Não colocando a sexualidade dele como num pedestal, como se a vida dele fosse definida pela sexualidade dele. No sentido de que, por exemplo, eu vou parar com a pornografia, porque aí sim... Quando eu parar com a pornografia, aí sim eu vou começar a servir Deus direito. Não, você serve Deus, e enquanto serve Deus, a pornografia vai embora. Exatamente.
Ah, quando eu casar, resolve. E aí, dentro disso, tem algo que você comentou, Vitor, que é a defraudação emocional também. Boa. Semana 21 do Devocional. A gente, na parte da vida de solteiro, eu fazia muito isso. Depois eu conversei com a minha esposa, ela falou que ela também. Que é, cara, você começa a idealizar muito. Você pensa no relacionamento que você quer, na pessoa que você quer. E você começa a viver pra isso. É uma sombra, cara. Isso não existe. E você começa a se machucar. Às vezes por pessoas que não tem nada a ver. Mas o solteiro, muitas vezes, ele pode imaginar que a vida dele tem que chegar a esse ponto, sabe? Tipo, eu nasço, vou nascer, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou trabalhar e eu vou casar. Esse é o andamento da minha vida e é aqui que eu quero chegar. E aí você vive por esse propósito que, sinceramente, não vai te preencher de nada. Uhum. É tudo girando em torno de si, é tudo girando em torno do que você quer, ou seja, é uma vida que não tá pra que não tá pra servir, tá pra ser servida. Ser servida. Né? Então é o cara turrão, o cara solteiro turrão que não ouve conselho de ninguém, né? Voltando pros casados, é o marido que não ouve a mulher quando a mulher quer falar de shampoo, né? Quando nós servimos um Deus que, quando o nosso grito de socorro, ao ouvir o nosso grito de socorro, ele se inclinou para nós. Salmo 40 diz isso: ele se inclinou para mim, ouviu meu grito de socorro, me tirou do lamaçal do pecado, colocou meus pés em rocha firme. Então, assim, cara, nós podemos viver Filipenses 2 e 1 Coríntios 10, 31, que Paulo diz... Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Exato, porque alguém pode falar, Davi, tá distorcendo. Ainda acho que vocês estão distorcendo, cara. Filipenses 2 está falando de uma coisa. Façam tudo. Paulo deixou muito claro, cara. Até o meu comer e beber pode ser para a glória de Deus. Quanto mais minha vida sexual. Sobre todas as áreas, né? Não Amém. Só o que a gente quer. Glória a Deus. Se você entendeu tudo isso, reconhece que essa não é a sua realidade ainda. Que você tem vivido uma vida que não é para a glória de Deus e não tem vivido as implicações práticas do Evangelho em todas as áreas da sua vida, entenda uma coisa: Deus não quer só área B, área C na sua vida, Ele quer tudo. Ou Jesus é tudo para você ou Ele não é nada. Então, meu irmão, é hora de se arrepender, de confessar o seu pecado, dar nome aos seus pecados e trilhar o caminho do arrependimento e da renovação da mente, de uma restauração. E isso pode ser vivido no programa de renovação da mente do Ministério Vida Pura. Manda uma mensagem pra gente lá no direct, @Ministério Vida Pura, ou no @davi_donascimento.mvp, ou no @vcbonfim13, e a gente vai trocar ideia com você. E entenda, não dá para trilhar uma nova trajetória se os seus hábitos não também forem transformados, mas isso primeiro tem que vir para uma renovação da mente. E a gente só renova a mente quando a gente começa a comer um melhor alimento espiritual, mental, emocional, e isso também está ao seu dispor na plataforma de streaming da Telmídia. Há um QR Code de distância de você, hein? Fácil, hein? E também nos seus aplicativos de podcast aí você pode continuar ouvindo aqui, eu, Vitor, Pastor Felipe, toda essa turma do Chaves aqui, toda essa turma do Vida Pura, no seu podcast. Só procurar lá a playlist do Vida Pura e você vai encontrar. Ok? E claro, na próxima sexta-feira a gente tem um encontro marcado aqui, às 8 horas da noite. Porque não somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Um abraço.